Hoje é a lição número 11, dia 14 de junho de 2015. O título da nossa lição é A Última Ceia. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verdade prática: a Páscoa comemorava a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Glória a Deus. A leitura bíblica que embasará a nossa lição está no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 7 ao versículo 20, que nos diz assim a poderosa palavra de Deus nesta manhã. Lucas 22, do 7 ao 20. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Obrigado, Deus, pelo teu amor, que a Bíblia diz que ele é de tal maneira, a ponto do Senhor nos entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado por esse privilégio de sermos participantes do corpo e do sangue de Cristo, sem o qual ninguém tem parte com ele. Pai, nos ensina nessa manhã a importância da Santa Ceia e a necessidade dela ser não só no primeiro sábado, mas dela ser diária nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter um compromisso diário com o Teu reino, com a cruz, com o Teu Filho e com a Tua palavra, Pai. Aqueles que estarão ministrando a Tua palavra da graça, abençoa, que venha, Senhor, do Teu trono, Pai, a inspiração para que a Tua igreja ouça este ensinamento e seja edificada na Tua palavra, na rocha, para que vençamos todos os dias as nossas dificuldades. Ajuda-nos nessa manhã, fala com cada um de nós, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos também saudar todos os nossos internautas, nossos amigos da EBD Online. Um bom domingo, uma boa tarde, aonde quer que você esteja, possa ser tremendamente abençoado por Deus. E nós estamos aqui em Campinas, Vila Nova,
para mais uma EBD. E hoje, como já foi mencionado pelo pastor Luciano, nós estamos com a lição de número 11, que tem como título A Última Ceia. Amém? Está conosco o pastor Dionísio. Ele está se recuperando. Ele já está quase já 90%. E com certeza está faltando muito pouquinho para ele restabelecer totalmente. Nós estamos em oração. E hoje eu saí de casa com um sentimento. O pastor Dionísio vai estar conosco hoje. E eu olhei e falei, vou dar uma olhada no pátio, ver se o carro dele está lá. Realmente o Espírito Santo se comunica conosco, né, irmão? Quantos estão alegres pela presença do pastor Dionísio, digam amém. Seja bem-vindo, pastor Dionísio, mais uma vez no nosso meio. E hoje, irmãos, o nosso título é A Última Ceia. Glória a Deus. É um assunto que todos os meses nós tratamos esse assunto por ocasião da nossa ceia. Porém, hoje nós temos a oportunidade de nós estarmos aqui esses minutos tratando desse assunto, pois Jesus instituiu essa nova aliança e usou esses dois elementos, o pão e o vinho, para assim estabelecer. Nós podemos entender que Jesus estava muito feliz naquele dia. Havia uma felicidade no coração do nosso mestre em instituir esta ceia, esta reunião, mesmo sabendo que ele estava às vésperas de subir ao Calvário, mas ele estava feliz porque ele sabia que ele estava a poucos instantes de liquidar uma fatura muito importante para a humanidade. Ele ia se entregar em prol das nossas vidas, resgatar a humanidade através da sua morte. Então ali ele estava instituindo uma nova aliança. Aliança esta que tinha esses dois elementos, que era o vinho, simbolizando o seu sangue, e o pão, simbolizando o seu corpo. Ele participou de dois eventos muito importantes, finalizando a Páscoa, né? Porque ele agora é a nossa Páscoa, que tinha como elementos um cordeiro ou um cabrito, erva amargosas e pães asmos. Esses eram os elementos da Páscoa. E a nova aliança não tem nada a ver com esses elementos. Nada a ver. É importante. Muito bem. Vamos, irmãos, para a nossa introdução, para nós ganharmos bastante tempo. Nós temos aqui o nosso textual. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verdade prática, a Páscoa comemorava a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. Esse textual fala de alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Fala do nosso estado espiritual, fala da nossa limpeza interior, fala do nossa comunhão, do nosso estado de comunhão com os irmãos, com Deus. Não se trata aqui do fermento do pão, porque quem tem que estar sem fermento somos nós. Nós que devemos estar preparados para esta reunião, e nós vamos trabalhar nesse assunto dentro desse plano. Amém? Vamos para a nossa introdução.
Sem dúvida, a Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo. A sua celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual era metódico e meticuloso, pois lembrava um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus, da antiga aliança: a libertação do cativeiro egípcio. Sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. Quando instituiu a Santa Ceia por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus tinha em mente esses fatos, sabedor de que a Páscoa era apenas um tipo da qual ele era o antítipo, ou uma das figuras da qual ele era o cumprimento. Ele demonstrou alegria e satisfação por poder celebrá-la na companhia de seus discípulos. Apenas algumas horas depois, o Filho do Homem estaria libertando o seu povo, não mais de um cativeiro humano, mas de um cativeiro do pecado. Amém? Aqui, irmãos, na nossa introdução, nós temos aqui a informação da Páscoa. A Páscoa era uma celebração carregada de símbolos e era uma das festas mais importantes do judaísmo. Deus havia realizado uma obra magnífica na vida do povo de Deus, uma vez que o povo de Deus estava morando ali no Egito, na terra de Gósen. José se tornou governador do Egito e, através daquela fome, atraiu a família de Jacó para o Egito. Enquanto José estava vivo, seus irmãos, Faraó, o povo hebreu tinha um tratamento todo especial. Porém, quando José morreu, aquela geração também passou. Levantou-se outros faraós e, consequentemente, o tratamento foi diferente. Aquele povo foi tratado como escravo, subjugado, e Deus chegou a dizer a Moisés que o clamor deles tinha chegado até lá em cima. Então, imagine só o sofrimento que esse povo estava passando. Era tremendo. Se tinha que trabalhar 8 horas, tinha que dobrar. Se tinha que fazer 1000 tijolos, tinha que fazer 2000. Era algo tremendo. Porque você já trabalhando num período normal, você já chega em casa extenuado. Agora você imagine você trabalhando dobrado, debaixo de chicote e de uma opressão, e, consequentemente, tantos problemas. E depois veio também a consequência da matança das crianças, do sexo masculino, enfim. Esse povo estava sofrendo demais. E Deus, de uma forma milagrosa, irmãos, conhecem bem a história, levanta Moisés como esse líder. Moisés foi tratado com muito carinho lá no Egito, recebendo um tratamento todo especial, porque ele fazia parte não só do palácio, mas como ele tinha toda a intimidade do centro do palácio, porque ele era considerado como a filha da filha de Faraó. Um tratamento todo especial. Mas Moisés, quando já moço, ele foi informado perfeitamente. Eu creio que desde criança, que ele não fazia parte daquele povo egípcio. E que a sua família não estava ali. A sua família fazia parte do povo hebreu. E que o povo hebreu estava sofrendo. Então, ele tomou a decisão de ser um agente libertador daquele estado e tentou fazer isso à força e não deu certo, fugiu, mas Deus traz novamente Moisés para o Egito para começar aquele processo
da libertação do povo. Deus atacou todas as divindades do Egito de uma forma muito forte, mas quando terminava a força da praga, Faraó voltava atrás e não deixava o povo ir. Então, na forma elástica, vai. Quando a praga terminava, ele diz, não vai. Na força da prova, ele cedia. Terminava a praga, ele recuava. Aí Deus disse a Moisés, vai vir um que ele vai liberar. Vai ter uma praga que ele vai liberar. Então, é exatamente nesta última é que aconteceu a grande tragédia no Egito. E é exatamente a isso, esse ponto que nós estamos tratando aqui hoje, a instituição da Páscoa, essa festa do judaísmo, que tomava uma dimensão muito grande, muito forte. Para o povo hebreu, é uma festa de uma importância muito grande, pois tratava de um momento de libertação, e Deus pediu a Moisés que essa celebração deveria ser feita todo ano, no mês de Abibe. O mês de Abibe, depois do cativeiro, esse mês passou a tomar um outro nome, Nissan. Mas é o mesmo mês. Os irmãos viram, Abibe e Nissan é o mesmo mês. Apenas mudou o nome depois do cativeiro. E essa festa era celebrada porque o povo hebreu viu a libertação diante dos seus olhos. Porque aquele cordeiro, ou aquele cabrito que era separado no dia 10, ficava sendo examinado ali durante aqueles 4 dias, era perfeito, estava em bom estado. Então o chefe da família ia matar esse cabrito, ou esse cordeiro no 14º dia. Se a família era pequena, se juntava em 2 famílias, então eles matavam esse animal e depois limpava a parte interna, lavava bem lavadinho, depois voltava no seu lugar, fechava e assava. Assim era feito, mas nesse dia foi diferente. Eles pegaram o sangue, aspergiram nos umbrais das portas e ali ficaram aguardando. Porque Deus disse, à meia-noite eu vou passar. O anjo do Senhor vai passar à meia-noite no Egito. Vocês precisam estar todos preparados. Bem vestidinho, sandália nos pés, cajado na mão, tudo pronto. Tudo pronto. Vocês devem estar todos preparados. A esse momento, tudo deve estar tudo pronto. Porque foi um momento de preparação, porque o povo de Deus sabia que eles iam sair. Eles sabiam. Então, nesse momento, eles se prepararam de uma tal forma que o povo começou a entregar joias. Porque ninguém sai de uma hora para outra, irmão. Houve toda uma preparação dos animais, das panelas, dos vestidos, das roupas, enfim, sucessivamente. Porque tudo deveria estar muito pronto. Pronto para a partida. Irmãos, imagine só, alguém fala 2 milhões, outros falam 3 milhões de pessoas, porque 600 homens armavam a espada. 600 mil. Agora, se numa casa tem 4, né? Geralmente as casas eram numerosas. Aqui a família menor aqui se fala em 10, aproximadamente. Então se calcula, irmãos, aí uns 3 milhões com folga. Milhares de pessoas, todas preparadas, todas já prontas. Tudo já estava cada um esperando aquele momento, porque Moisés disse, agora vai sair. Nós vamos embora daqui. Deus tem um plano conosco. Aqui não é a nossa terra. Aqui não é a nossa pátria. Nós estamos num estado de escravidão. Nós vamos ser livres. Nós somos um povo pobre.
mas nós vamos sair daqui rico. Nós vamos ter o nosso lugar, o nosso canto, o nosso governo. E nós vamos sair daqui. Era um chamado de Deus. Eles tinham visto as pragas caindo. Eles tinham visto a mão de Deus operar no Egito. Foi um momento, irmãos, muito oportuno para esse povo. Eu penso que foi um momento de festa, porque quando você sai debaixo de um jugo, e você sai agora por um estado de liberdade, e assim deve ser o nosso sentimento também, irmãos. Porque o que Jesus fez por nós estávamos nesse estado de escravidão. Nós éramos muito pobres, e Jesus nos tornou ricos. A nossa dívida era muito grande, e Jesus veio e nos perdoou. Então aquele estado, aquele sentimento do povo hebreu ali no Egito, todos preparados para aquele grande momento, foi um momento assim, muito festivo, porque você vai deixar o seu lugar e você vai para uma proposta, e a proposta era uma terra que manava leite e mel. E quando foi meia-noite, o anjo passou. E aonde ele não via sangue, ele entrava. E eu fico pensando a rapidez, irmãos, desse anjo. Porque você fazer um trabalho desse no mesmo instante, uma velocidade extraordinária. Porque você passar em toda a terra do Egito e no mesmo instante morre o primogênito e morre também o primogênito do animal. E quando começou, irmãos, a gritaria, isso veio lá do mais pobre até o palácio. E Deus disse que seria um clamor como nunca houve no Egito. Porque não tinha quem consolava o outro, irmão. Você não tinha como encontrar um ombro amigo. Porque o vizinho também estava com o mesmo problema. O vizinho da frente também estava achando o mesmo problema. Então, você imagina só que clamor em toda a terra do Egito, do mais pobre ao mais rico, até o governo, até o faraó. Mas imagine só, o primogênito era o mais querido. Era a primícia. Era aquele que era o arrimo, aquele que dava toda a condição. Esperança, era o futuro. Era um tratamento, era o primogênito. Agora veio o primogênito do animal e também do filho. Quando, irmãos, aquele clamor, e olha, irmãos, que os conselheiros de Faraó, dizia Faraó, deixa o povo ir. Deixa, está vendo o que está acontecendo. Olha, é melhor deixar o povo ir. Nós estamos arrasados aqui, ó. Não tem mais alimento, não tem mais nada. A praga está descendo de forma sequencial. Libere esse povo. Mas o homem se continuava irredutivo. Mas quando chegou nesse momento, irmão, não teve jeito. Vai. Quando disse vai, o povo estava pronto. Amém? Irmãos, quando Jesus vier, nós devemos estar prontos. Amém? Quando Jesus vier buscar nas nuvens, nós devemos estar prontos. Não tem tempo, é apressadamente, com o cajado na mão, com a sua história na mão. Com a sua roupinha na mão, já vestidinho, tudo prontinho. Sandálias nos pés. Quando o faraó deu ordem e disse, vai, saíram, irmãos. Saíram. E saíram festivos, porque os egípcios diziam, vocês vão embora, quem sabe vocês vão precisar de dinheiro, e prata, e ouro, e tantas coisas. Parecia que estava o pagamento daqueles 400 anos ali de escravidão. O pagamento foi feito tudo num dia só, porque saíram carregados. E quando o povo sai,
Faraó voltou no mesmo estado. No mesmo estado. Arrependeu. E vem atrás. Mas imagine que o processo foi o mesmo, de arrependimento. Vou atrás. E os irmãos conhecem bem a história. Veio atrás, mas veio para nunca mais. Porque Deus abriu o mar para recebê-lo. E ele entrou. E lá eles ficaram. Impressionante, né, irmãos? Deus mostrou para o seu povo que aquele povo nunca mais ia perturbar. Deus mostrou para aquele povo, diante dos seus olhos, que nunca mais ele seria afligido pelo Egito, por esses egípcios, por Faraó, porque eles viram seus corpos boiando na praia, diante dos seus olhos. E aí esse povo partiu, finalmente, para a terra prometida. Propósito de Deus. Agora, não porque esse povo era bom, viu, irmãos? Deus fez isso, todo esse procedimento, abriu o mar, fez tudo isso, não porque o povo era bom, mas porque Deus tinha propósito com a sua aliança, com a sua palavra. Deus realmente é maravilhoso. E você está aqui não porque você é bom também, não. Você está aqui é porque você está debaixo de uma graça. Você está debaixo do perdão e do grande amor de Deus. Porque Jesus lá disse, não, eu vou fazer essa aliança. Eu vou dar o meu sangue, o meu corpo. Não porque nós éramos bonzinhos, não. Ah, Deus foi muito bom para aquele povo. Deus levantou a sua palavra e disse a Abraão que seria daquela forma. E assim foi. E assim foi. Os irmãos sabem que esse povo que saiu do Egito não eram bons, não. É tanto que entrou quantos? 2. Povo obstinado, uma rebeldia. E assim, Deus disse, vai deitar tudo no deserto. Vai deitar tudo. Esse povo não vai entrar. Eu vou levantar um outro povo no deserto. Mas esse aí, viram tantos milagres, não vai entrar. E realmente não entrou. Então, irmãos, esta Páscoa, eles agora iam trabalhar todos os anos. É impressionante que isso eles faziam assim todos os anos. E até a construção do templo, eles faziam nas suas próprias casas. Depois da construção do templo, passou a ser feito no templo. No templo. Essa festa grandiosa que eles comemoravam, esta saída do Egito, a festa da Páscoa. Vamos para o primeiro tópico. Antecedentes históricos da última ceia. A instituição da Páscoa judaica. A festa da Páscoa era uma das celebrações que ocorria na primavera. A palavra é derivada do verbo hebraico passar, com o sentido de passar por cima. Essa festa tem sua origem nos dias em que antecedem o êxodo dos israelitas do Egito, conforme narrado em Êxodo capítulo 12. Até esse momento, Faraó relutava em deixar os israelitas partirem, conforme a determinação do Senhor. A consequência dessa obstinação do governante egípcio foi o julgamento divino, que veio de uma forma de uma grande mortandade nos lares egípcios. Somente os primogênitos das famílias egípcias seriam atingidos, pois os hebreus estavam protegidos com o sangue do Cordeiro Pascal. O sangue do Cordeiro era um tipo de sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro morria na casa do egípcio, do hebreu. Como aquele cordeiro morria, então o seu primogênito não ia morrer. Ali já havia acontecido uma morte. Então ali, o substituto era o cordeiro.
Porém, esse cordeiro também simbolizava, lá na frente, um tipo de Cristo. De Cristo. Tipo de Cristo. Para Abraão, que imolara o seu filho, no momento da morte do filho, que levantou o cutelo e Deus bradou lá em cima: Abraão, não faça tal para o seu filho, porque agora eu sei que você me ama. Olhou Abraão do lado e viu um cordeiro. E esse cordeiro substituiu Isaque. Lá, esse cordeiro também substituiu o primogênito da casa. Mas para Jesus, não teve substituto. Para ele, não. Quando ele subiu com a cruz nas costas, saiu fora da cidade e subiu ali o monte, o Gólgota, o Monte Caveira, não encontrou um substituto. Foi ele mesmo. Ele era o substituto. Ele era o Filho único. Não tinha outro. E nesta ceia, como disse aos irmãos, Jesus estava feliz, irmãos. Estava muito feliz. Porque estava chegando o momento mais importante da humanidade. Mais importante. O momento mais importante da raça humana. Aquela semana era a semana que ia fazer toda a diferença. Tudo apontava para esse momento. A velha aliança apontava para esse momento. Deus disse no Éden para Adão e Eva, desse momento. E aqui eu tenho 1400 e... Tem aqui uma data que aconteceu a primeira Páscoa, 1445 anos antes de Cristo foi instituído a primeira Páscoa. Então, havia se passado 1445 anos em que Jesus viu aquela instituição, disse: esse cordeiro que está morrendo aqui, um dia vai ser a minha vez. Só que esse cordeiro está morrendo para libertar um povo que está escravo no Egito, para libertar de uma escravidão. Mas Jesus olhou para aquele cordeiro e dizia: um dia eu vou morrer, não para libertar o povo de um país, de uma nação, mas a minha morte vai libertar a raça humana do pecado. Aleluia! A minha morte será uma causa de libertação do pecado da humanidade. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eu só queria fazer uma pequena colocação, é o seguinte. Jesus disse: estou com ansiedade que chegue esse momento. Quer dizer, não é bem que ele estava alegre do que ia acontecer, porque ele mesmo disse: a minha alma está angustiada até a morte. Quer dizer, ele estava triste, mas ele estava ansioso que tudo acontecesse, porque tem hora que a expectativa é que consome. A tensão da expectativa. Está chegando, mas não chega. Está chegando, mas não chega. E isso então é como se ele tivesse ansioso que chegasse a hora, que decidisse a coisa, que acabasse com aquela história, porque aquilo ali estava corroendo a alma dele, a expectativa. Porque a gente sabe o que é expectativa. Uma coisa que está chegando e não chega, está chegando e não chega, está chegando e não chega. Então, ele estava ansioso. Ele, por um lado, nós podemos dizer que ele tivesse alegria, que ele estava dando a sua vida, espontaneamente entregando a sua vida. Mas ele mesmo diz: a minha alma está angustiada até a morte. Então, ele queria que acontecesse, que chegasse a hora, que o desfecho viesse, né? E como ele disse para Judas: o que você tem que fazer, não enrola não, faz logo. O que tem que fazer, faz logo. Um processo que foi feito por amor, irmãos. Ninguém faz nada por amor num estado assim de tristeza, faz de alegria, satisfação. Aqui diz ele demonstrou uma satisfação. E também, por outro lado, disse: a minha alma está triste.
até a morte. Muito bem. Vamos caminhar, irmãos. O ritual da Páscoa judaica. A Páscoa judaica obedecia um ritual detalhado. Todavia, de acordo com o Êxodo, capítulo 12, os preparativos teriam início ao 10 do mês, com a escolha de um cordeiro, um cabrito, para cada família. A família, sendo pequena, poderia então convidar o vizinho. O cordeiro, que seria guardado até o 14º dia, deveria ser de 1 ano e sem defeito. No final do 14º dia era imolado. O sangue era posto sobre as ombreiras e vergas das portas das casas judaicas. O cordeiro deveria ser comido assado, com pães asmos e ervas amargosas. O resto que sobrasse deveria ser queimado. Os participantes da Páscoa deveriam ter os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Era a Páscoa do Senhor. Como eu disse aos irmãos, foi um procedimento que algumas normas deveriam ser obedecidas. O cordeiro deveria ser pego no 10º dia do mês de Abib, e ele seria ali analisado, não podia ter nenhum defeito, não deveria ter ali nada, e depois, no 14º dia, ele ia ser imolado pelo chefe da família, e eles deveriam comer esse cabrito assado, e eles deveriam estar todos prontos, com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão, porque assim era a Páscoa do Senhor. Como disse aos irmãos, foi um procedimento, um ritual muito forte, em que toda a família hebreia deveria assim proceder, porque assim fazendo, ia se poupar da passagem do anjo destruidor, que ia passar em toda a terra do Egito. Irmãos, assim nós vivemos hoje. Isso aqui foi um símbolo. Isso aqui foi um símbolo. Aquele sangue deu proteção para aquela família. Aquele sangue deu proteção, deu alegria para aquela família. E hoje, irmãos, não é diferente. Aquele sangue livrou da ira de trazer morte para aquelas famílias. Hoje, o sangue de Jesus Cristo lhe dá esta cobertura também da ira de Deus sobre a humanidade. Então, se você tem a cobertura, se você tem este sangue, você está poupado. Amém? Você está livre da ira futura. O sangue de Jesus nos dá esta cobertura, nos dá esta proteção, nos dá esse livramento, nos dá essa oportunidade de sair e dizer, não, estou livre, não existe morte, não existe nada. Lembrando, irmãos, que este povo, ao sair dali, saiu de forma diferente. E Deus disse assim, olha, mesmo aqueles que estavam doentes, ao sair do Egito, eles foram o quê? Curados. Curados. Eles participaram da Páscoa e receberam a cura. Eles participaram da Páscoa e foram curados. Foram curados para uma jornada. Quantos eram doentes e já foram curados aqui? Levante a sua mão. Você recebeu a cura. Através do quê? Através de Jesus Cristo. A cura da alma. A cura do corpo. Amém? Glória ao Senhor, irmãos. Celebração da última ceia. A preparação. Ao responder à pergunta dos discípulos sobre aonde daria os preparativos da Páscoa, Jesus encaminha-os a um homem com um cântaro d'água. Lucas deixa claro que Cristo, como Filho de Deus,
e capacitado pelo Espírito Santo, possuía conhecimento prévio dos fatos. O expositor bíblico Antônio Lias observa que o homem com um cântaro de água seria facilmente notado, pois esse era um trabalho de mulher. Os hospedeiros costumavam oferecer suas casas durante a festa em troca das peles de animais e utensílios usados para a refeição. O preparo da Páscoa incluía a busca de fermento na casa e o preparo dos vários elementos da refeição. Aqui, irmãos, aqui é interessante. Aqui tem um caso muito interessante, é verdade. Porque Jesus incumbiu 2 discípulos para fazer o preparativo da Páscoa. Ele chamou Pedro e chamou João. Esses 2 discípulos. Dos 12, Jesus separou 2. Disse, vocês vão fazer o preparativo da Páscoa. Porque esse preparativo da Páscoa requeria uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Preparar o animal. Né? E é isso. Tinha que preparar o animal. Tinha que preparar os pães. Tinha que preparar as ervas amargosas. Aquele cordeiro deveria ser apresentado também ao sumo sacerdote, analisado, aprovado. Uma parte ficaria para o sumo sacerdote. Havia, irmão, todo um ritual, um procedimento para as famílias prepararem a Páscoa. Agora, nessa preparação, havia um mistério. Porque somente no dia, somente na hora, é que foi divulgado o lugar. A preparação foi feita antecipada, mas o lugar aonde eles iam celebrar a Páscoa, ninguém sabia. Ninguém sabia, era um mistério. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha sua casa própria ali. Jesus era um peregrino. Jerusalém estava abarrotada de peregrinos que vinham de todas as partes. Dificilmente se encontrava um lugar, assim com facilidade, em vista dos peregrinos que vinham de toda parte para a celebração da Páscoa em Jerusalém. Vinha de todo lado, os prosélitos, os que eram convertidos ao judaísmo. Então, enfim, era muita gente. Era povo de todo lado. E agora Jesus chama Pedro e João e disse, vocês vão fazer o preparativo da Páscoa. Aqui, irmãos, tem algo inserido aqui. Judas já estava arquitetando tudo e tudo já estava praticamente fechado. Consolidado. Então, Jesus queria celebrar a sua Páscoa de forma tranquila, sossegada, porque era um momento solene, um momento que ele ia estar com os seus discípulos, e ele não queria tumulto antes dessa celebração, porque depois da celebração, nós vamos ver aqui, que Judas sai antes. Ele sai antes. Vamos para a Bíblia, né, irmãos? Vai falando assim. Vamos para a Bíblia. João capítulo 13. (25 e 26), mas vamos ver aqui, exatamente. Mas vamos ver aqui que Jesus vai falar no versículo 27, e após o bocado entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze depressa. E o versículo 30 diz assim, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite.
Eles permaneceram ali. E Judas saiu. Impressionante, irmão. Impressionante. Então estava ali, irmão, no linear das coisas acontecer do lado de Judas. E Jesus ia realizar essa reunião, e Judas já estava tudo arquitetado, todo o plano da traição. Então Jesus disse: Judas, o que você vai fazer? Faça depressa. E deu o bocado. Dá-se a entender também, irmãos, que Judas estava muito próximo de Jesus na ceia. Porque Jesus deu um bocado para ele, e como eles estavam sentados naquela mesa em forma de U, eles estavam inclinados na mesa, inclinado, e eles estavam participando ali da Páscoa. Como disse, Judas participou da Páscoa. Da Páscoa. E Jesus dá o bocado para ele. Dá-se a entender que estava muito do alcance de Jesus. Próximo. Dá o bocado para ele. E Jesus disse: Judas, o que você quer fazer, vai fazer, faça depressa. E tendo saído, já era noite. Eu queria só levantar uma questão, Marcos, que agora ficou assim para mim, que do momento que João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que está dali para frente, o Cordeiro é Jesus. O Cordeiro já não é mais o Cordeiro da velha aliança. Sim. Quando chega nessa ceia, quando você diz que os discípulos João e Pedro foram fazer os preparativos, que eles foram pegar ervas amargas, quando a erva amarga ela é um símbolo da tristeza, da escravidão, que já está presente. Embora, como você disse, Jesus está alegre de estar cumprindo a vontade de Deus, mas, por outro lado, ele está angustiado, e que ele manda preparar as coisas. Por exemplo, dessa preparação, agora é a pergunta que eu vou fazer para você. Teria tido cordeiro? Teria havido um cordeiro morto? Teriam eles comido a carne de um cordeiro antes de comer o pão e beber o vinho? Teria havido esse cerimonial do jeito que era normal na velha aliança? Nesse caso específico, teria havido isso, de ter tido erva amarga, ter tido cordeiro, ter a preparação, porque do 14 de Abibe, e preparado esse cordeiro até do dia 10 até o dia 14. A hora era a hora já virando da noite, já estava caminhando para a noite. Agora, teria havido esse sacrifício desse animal? Teriam eles, como você afirmou, eles matado o cordeiro e levado a parte para o templo, para o sacerdote, sabendo que o sacerdote, todo mundo estava virado contra Jesus, qualquer pessoa que fosse oferecer qualquer coisa lá do grupo de Jesus, poderia ser identificado? É uma pergunta minha, vê se dá para responder isso. Lucas. Ainda bem que o pastor Dionísio está aqui. Lucas 22, 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa. Preparai-nos a Páscoa. Muito bem. Preparar o cordeiro, preparar os elementos da Páscoa. Porque até aqui comamos. A Páscoa, ela foi, para nós os cristãos, ela se encerrou ali. Para nós o povo hebreu nunca celebrou Páscoa. Era uma festa judaica. Então, Jesus celebrou ali tanto a Páscoa, esse evento, essa festa dos judeus, e instituiu a nova aliança. E essa nova aliança, ele finaliza a Páscoa
e institui a nova aliança. Só que essa aliança, do outro lado, não tem nada para oferecer. Nós temos a nossa dívida. E do outro lado, Jesus está oferecendo tudo. Essa é a diferença da nova aliança. Jesus se oferece dando tudo para nós. E nós, do outro lado, não tem nada para oferecer, é somente a nossa vida. Jesus fez tudo, irmãos. Na nova aliança, ele se entregou e fez tudo. E a outra parte, Davi disse: que darei ao Senhor? Não encontrou nada. Marcos, vou insistir. O pão, o cálice, esse pão teria que ser feito. Esse pão teria que ser preparado. Esse vinho teria que ser adquirido, porque diz lá que o dono da casa tinha preparado, o cenáculo estava mobilado. Só tinha os móveis. Só os móveis, o ambiente estava limpinho, varrido. Agora, esse pão teria que ser feito, esse vinho teria que ser adquirido. Então, Pedro e João prepararam. Eu insisto que o texto fala, preparai a Páscoa. Preparar a Páscoa. A Páscoa tem esses elementos. Mas essa Páscoa não teria sido diferente das outras só com essa segunda parte do ritual? Não. Até aqui, Jesus não tinha ainda consumado a obra. A festa deveria ser feita normalmente. Jesus estava num processo de finalizar aqui a sua obra aqui na terra. Ele ainda não tinha consumado a sua obra. Então, a festa seria feita normalmente. Aqui está muito claro. Ide preparai-nos a Páscoa. Então, a Páscoa tinha esses elementos. Ela foi preparada. Eles participaram. Nenhum ponto. Jesus não transgrediu nenhum ponto do antigo concerto que foram estabelecido com a nação. Ele cumpriu. Até nós estudamos uma lição logo no começo aqui, né? Sobre que ele cumpriu toda a lei e as cerimônias. A cerimônia nós ficamos livres. Mas ele cumpriu, né? As leis ele cumpriu todas. Isso aqui foi feito, pastor Paulo. Foi muito bem feito, certinho. Nada se mudou. Nada aconteceu ali normalmente. Os discípulos participaram da Páscoa. Depois que terminou essa celebração, aí Jesus começou a nova. A nova. Exatamente isso que foi que aconteceu. E depois Paulo vai confirmar lá no capítulo 11 de primeiro livro de 1 Coríntios. Muito bem. Ficou claro? Ficou? Amém? Glória a Deus por isso. Que Jesus, ele fez isso. Agora, irmãos, esse cenáculo, Pedro foi perguntar para o mestre aonde ia ser realizado. Aí Jesus disse: olha, vocês vão entrar na cidade? Está tudo pronto. Mas agora, onde nós vamos preparar essa Páscoa? Aonde nós vamos levar todos esses elementos? Aí Jesus disse: olha, vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um homem carregando o quê? Um cântaro. Um cântaro de água é normalmente as mulheres que carregavam. Né? Os homens carregavam o quê? Um odre. Um volume maior de água. Um cântaro de água. Um odre. Odre, né? Odre de água. Um homem carregando um cântaro não era algo comum, não era algo normal, mas era algo costumeiro das mulheres carregar. Então ele se destacou carregando esse jarro, esse cântaro. Então, quando Pedro e João viu aquele homem carregando aquele cântaro de água, é aquele. Se destacou. Disse: segui-o. Não diga nada, segue este homem. E imagine só, irmão, um homem carregando um cântaro de água e dois homens seguindo. Vamos ver aonde esse homem vai chegar. E quando ele parou diante da sua casa, dessa mobília, desse lugar,
Ele disse, o mestre te diz. O mestre te diz. Aonde está o cenáculo? Onde está o lugar preparado para que ele possa participar da Páscoa? Não se percebe que coisa assim tremenda? Eu fico aqui, irmãos, a perguntar a respeito deste homem, como foi, como isso aconteceu, como? Não sei, não está escrito, irmãos. De alguma forma ele sabia. De alguma forma ele já sabia de tudo, e de alguma forma ele preparou, até porque, irmãos, algo muito importante que se diga aqui agora, é que naqueles dias, irmãos, se disputava um ambiente desse, era muito disputado. E agora o cenáculo era grande. O lugar era espaçoso. E quem tinha um lugar desse oferecia, porque ia receber alguma coisa de troca. As peles, as coisas, os alimentos, e quem sabe também algo financeiro, alguma coisa. A vantagem era grande, porque a festa, eles queriam os lugares assim, participar dessa festa, da Páscoa. Estava tudo concentrado em Jerusalém. E como tinha um lugar desse espaçoso, tudo pronto para receber o mestre. E os discípulos fizeram exatamente como Jesus falou. Encontraram um homem com um cântaro. É interessante, irmãos, que os discípulos não dizem, mas Jesus, o homem não carrega cântaro. Isso significa dizer, irmãos, que quando Jesus manda você fazer alguma coisa, faça. Não fica questionando o mestre. Não fica indagando, mas Senhor, mas não é assim. Mas quem carrega cântaro é mulher. O homem carrega odre. Os discípulos não questionou, foram seguindo o homem, até que o homem parou de frente desse cenáculo, e ele fez a pergunta, eles entraram e viram tudo prontinho, foram, trouxeram todos os preparativos, e aí sim, irmãos, Jesus entrou para celebrar ali com os seus discípulos. Eram 12. Os 12 entraram e Jesus ministrou ali essas duas reuniões importantes, finalizando a velha aliança, iniciando-se a nova aliança. E a nova aliança tinha agora 2 elementos: o pão e o vinho. Agora, o pão, irmãos, o pão, ele é um símbolo da nova aliança. E esse símbolo é o corpo. E o vinho simboliza o sangue de Cristo. E os 3 evangelhos são muito categóricos, fala o fruto da vide. Eles são muito incisivos, parece que o Espírito Santo fez com que eles escrevessem exatamente aquilo que aconteceu. Disse, do fruto da vide não comerei mais. Não beberei. O que Jesus está dizendo do fruto da vide? O fruto da vide, irmãos, ele é o vinho sem álcool. É o fruto da vide. Aqui tira, irmãos, toda a possibilidade de entender que na Santa Ceia você deve beber vinho com álcool, se embriagar. Porque fala o fruto da vide. O fruto da vide é o suco. É o fruto da vide. Impressionante, irmãos. Impressionante. Agora, Marcos, em Coríntios, quando Paulo fala sobre o vinho, ele está falando sobre qual tipo de vinho? Vinho sem álcool, porque ele fala, não vos embriagueis. Ele fala a respeito do cuidado. Aí no original, se for pegar no original, esse vinho, ele é alcoólico. Alcoólico. Esse vinho é alcoólico. Agora, a celebração da Páscoa, quando os evangelhos falam o fruto da vide, está falando do vinho sem álcool. Porque
O vinho com álcool, ele já é fermentado. Ele passa por um outro processo. Outro processo. Quem trabalha com vinho sabe. Quem tem essas... sabe que o processo é outro. Muito bem. Vamos para o segundo tópico. Celebração e substituição. Jesus possuía consciência de que a sua morte na cruz se aproximava e que ele era o Cordeiro de Deus, da qual o Cordeiro da Páscoa era apenas um tipo. No dia, irmãos, nesse dia aqui, da celebração da Páscoa, morreram milhares de cordeiros. Morreram. Inclusive aquele que estava lá, que Jesus participou. Morreram milhares de cordeiros. Só que esses cordeiros que morreram, nesse dia, somente um. Somente um. Somente um cordeiro poderia satisfazer a vontade de Deus de tirar o pecado do mundo. Era ele. Era ele. Aleluia. Com certeza milhares de cordeiros foram sacrificados em Jerusalém nessa data. Mas somente Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fazem os preparativos exigidos sobre a última Páscoa. Está aqui. E é durante a celebração da última Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor. No contexto da nova aliança, a ceia do Senhor substituiu a Páscoa judaica. É com tristeza que às vezes a gente vê, irmãos, às vezes pessoas ainda voltando à velha aliança. A Páscoa, irmãos, não é chocolate. Páscoa não é cordeiro. Páscoa não é mais erva amargosa. Páscoa não é mais pães asmos. Páscoa não tem mais... Não. Jesus instituiu a nova aliança. O povo hebreu costumava pegar o pão, dividir em três partes. Três partes na hora da celebração. A primeira parte, eles diziam que era Abraão. A parte do meio dizia que era Isaac. E a outra parte dizia que era Jacó. Eles pegavam um pedaço de pão quadrado, dividiam em quatro partes, em três partes, simbolizando os três patriarcas. Então tem muita gente que quer voltar à velha aliança, quer fazer o ritual da velha aliança, sendo que Jesus finalizou a velha aliança e instituiu a nova aliança, que é a ceia do Senhor. Não é voltando, eu só quero fazer uma confirmação. Sim. Porque quando está escrito não tem como mudar, não é? Não tem. Então eu quero confirmar, para não deixar dúvida aqui sobre aquilo que eu falei, que eles prepararam conforme era normal. Sim, pastor. Volta só aí. Eu queria concluir justamente o texto de Lucas, como está aí na lição agora. Tá. Lucas aí, Lucas 22. 22, 19. Então, antes do versículo 19, no versículo 12, Jesus disse para os discípulos assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Tá? Então tinha... Tá bom? Confirmar o texto mais uma vez, uma coisa mais clara. Mas ficou mais claro, né, pastor? Preparativos. Era um procedimento que não se fazia assim de uma hora para outra. Tinha todo, como disse aos irmãos, esse ritual que deveria se proceder para
para esta reunião, né? Precisava de um lugar apropriado, os preparativos e assim sucessivamente. Amém? Muito bem. Vamos para... Eu tenho mais 15 minutos. 15 minutinhos. O vinho. O terceiro evangelho faz referência ao uso do cálice por 2 vezes. A primeira delas, antes de mencionar o pão. Mas esta reversão da ordem dos elementos não modifica em nada o significado da ceia. Nesse particular, a liturgia cristã segue o modelo dos outros evangelistas e de Paulo, onde o uso do vinho é precedido pelo pão. Tomando o cálice, Jesus falou: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sentido desse texto é que o vinho é um símbolo da nova aliança que foi selada como o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Irmãos, na verdade, Paulo teve a revelação correta dessa reunião e também do procedimento. Os evangelhos também fizeram o uso correto. O que eu penso que a necessidade de ter um entendimento maior aqui é no sentido de que houve dois momentos solenes ali. Primeiro, teve a Páscoa. E depois teve a reunião da nova aliança, a Santa Ceia. Então, quando eles acabaram de comer ali o cordeiro e também as ervas, os pães, eles tomaram o quê? Eles tomaram vinho. Então, não significa dizer que na nova aliança foi dado o vinho primeiro. Não. Primeiro foi o pão e depois tomaram o vinho. Então não houve assim reversão, assim, dá-se a entender, mas entendendo assim com mais clareza, Jesus instituiu a nova aliança, primeiro ele deu o pão e depois ele deu o vinho. Vamos entender? Na nova aliança, Jesus, primeiro, ele deu o pão e depois ele deu o vinho. Vamos entendendo? Porque houve 2 reuniões ali, assim, específicas. Primeiro, a Páscoa. O fim da Páscoa para iniciar a ceia. Vamos estar entendendo? Então, aqui nosso comentarista fala que a reversão da ordem dos elementos não modifica em nada. Realmente não modifica em nada. Mas finaliza a Páscoa e inicia-se a ceia. Amém? O pão. Após tomar o pão, dar graças, e partiu e disse-lhe: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus usa a expressão, isto é o meu corpo, com sentido metafórico. Da mesma forma que ele diz, eu sou a porta. O pão era o símbolo do corpo de Jesus, da mesma forma que o vinho era o seu sangue. A palavra oferecido traduz o verbo grego didome, que também possui o sentido de entregar. Esse mesmo verbo é usado nos textos de Isaías 53, onde há uma clara referência de um sacrifício. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Aqui, irmãos, é bom termos a oportunidade nesta manhã de dizer, né, com mais calma, é que o vinho, irmãos, e o pão, ele é o símbolo. Ele é o símbolo. Jesus disse ali desta forma, porém,
de uma forma assim, como diz aqui, metafórica. Assim como Jesus dizia, eu sou a porta. Ninguém vai colocar uma chave em Jesus e de abrir uma porta nele. Quando Jesus dizia, eu sou o caminho, Jesus está dizendo que Ele é a forma, Ele tem o caminho que vai lhe conduzir você à vida eterna. Da mesma forma, Ele está dizendo assim, isto é o meu corpo. Também esta é a linguagem. Isto é o meu corpo. Então, quando você está participando da Santa Ceia, você está participando do pão, que simboliza o corpo. Associar uma coisa com a outra. Porque você está comendo o pão. Eu estou comendo o corpo de Jesus. Não, você está comendo o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Quando você estiver tomando o vinho, você não está tomando o sangue de Jesus. Você está tomando algo que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Amém? E isso é um memorial, para você não esquecer que Ele fez por você, fez por mim. Está entendendo? Eu estou comendo o corpo de Jesus. Não, é uma linguagem metafórica. Você está comendo um elemento que é pão. Ah, mas depois de orado ele vira o corpo. Não, irmão. Depois de orado, ele continua sendo o pão. Depois de orado, ele continua sendo o vinho. Agora, o que precisamos trazer a esse momento é algo de reverência. Você não pode pegar o pão e pegar o vinho e ficar brincando, mandando mensagem no celular, não reverenciando esse momento. Vim para a Santa Ceia, assim, entendendo que é um momento assim, muito importante na vida do povo de Deus. Então, esse momento, ele é carregado de um sentimento, exato, de uma unção, de uma mensagem que não pode ser desconsiderada naquela hora. Ou seja, quem se apropria daquilo ali tem que se apropriar com arrependimento, com fé, com humildade, com humilhação, sabendo de que aquele ali foi um momento crucial para Jesus, e para nós, de redenção, e que, se apropriado indignamente, diz o texto, ele é réu de condenação. Réu de condenação. Isso que precisa, que o pastor Paulo falou, nós precisamos, até assim, a nossa igreja, assim, até uns anos atrás, nós passávamos uma semana, quem se lembra, pastor? Uma semana da ceia, havia toda aquela preparação, como havia essa preparação da Páscoa. Então, a igreja começava a se preparar, muito buscava em oração, em jejum, e vinha para a igreja aquele sentimento, não de tristeza, irmãos, não, mas de alegria, de satisfação, mas aquela comunhão com Deus, entendendo perfeitamente que esse ato foi um ato muito forte, muito temor, de contrição, de humilhação ao Senhor, de comunhão com os irmãos. É um momento, olha, irmãos, na velha aliança tinha tantos rituais, tantas celebrações, e Jesus reduziu isso, irmão. Nós temos quantas celebrações? Praticamente 2. 2 celebrações nós temos. Quanto à velha aliança, irmãos do céu, não dá para contar nos dedos. Quantas celebrações, quantos rituais. Jesus reduziu em 2. A Santa Ceia, e qual é a outra? O batismo. E agora, vim para a Santa Ceia, irmãos. Assim, mais uma reunião, está distribuindo pão, pessoas estão no celular mandando uma mensaginha, rindo, conversando, mascando chiclete.
e não dando o real valor, sendo que Jesus fez isso, irmãos, assim, numa reunião muito específica. Olha, irmãos, vamos dar o real valor para esse momento, porque depois que o pão foi orado, ele passa a ter o símbolo do corpo de Cristo. Ele passa a ter o símbolo do sangue. Ele não é, mas ele é o símbolo. Então, vamos, irmãos, resgatar esse momento da Santa Ceia com muita... e diz que o homem deve examinar esse momento da Santa Ceia, dele entender perfeitamente que ali se iniciou uma nova aliança e que ali, essa nova aliança, teve um pagamento altíssimo. Jesus se doando, Jesus se entregando. Ele disse, eu vou me entregar. Jesus mudou entendeu que esse processo aqui do cenáculo aqui, não porque Jesus ia se perder, não, por causa das autoridades religiosas, não. É porque Jesus queria estar com uma tranquilidade. Jesus não queria ver ninguém batendo na porta do cenáculo lá na hora da Santa Ceia. Simplesmente Jesus não queria isso. Ninguém ia pôr a mão nele. Jesus disse, eu dou a minha vida. Antes ninguém põe a mão em mim. Eu dou. E depois eu tomo de volta. Ninguém vai pôr a mão em mim. Até porque quando for pôr a mão, Jesus quis mostrar para a humanidade que ninguém ia pôr a mão nele se ele não se entregasse. Disse, a quem buscais? Quem que vocês estão buscando? Ele disse, a Jesus Nazareno. Sou eu. Eles caíram por terra. Eles levantaram e disseram, a quem vocês estão buscando? Ele disse, a Jesus Nazareno. Sou eu. Eles caíram de novamente. Aí Jesus, deixai ir o Filho do Homem. Eu disse, deixai ir. Ele se entregou. Aí eles colocaram a mão. Então ninguém punha a mão em Jesus antes da hora, irmão. Em relação a esse comportamento, nós temos aí uma figura do fermento. O pão era sem fermento. Quando Jesus ensina e traduz essa palavra de fermento para nós, Paulo, há uma outra expressão que diz, vós já estáis sem fermento. Sem fermento. Cristo é a vossa Páscoa. Então, nós somos pão sem fermento. O que o fermento representa? Um dos graves problemas que eles estão fazendo em relação à Santa Ceia é que tem pessoas que estão enterrando o resto do pão, porque diz que isso aqui é sagrado. Vamos enterrar. Até hoje tem um irmão aí que levou até o pão para casa para enterrar. Mesmo que o dirigente não sabia, ele pegou, não, esse pão não pode, o pão tem que ser enterrado. Depois de uma reunião particular, ele ensinou os irmãos que o pão não podia ser enterrado, e confundiu. Nós estamos sem fermento. Então, na Santa Ceia, eu, para mim, acho que o pecado que uma pessoa pode cometer na Santa Ceia, ele é praticado na hora do ato, e não aquele que ele fez fora dali. Fora dali ele pode ter acertado, orado, ou pedido ajuda e acertado. Agora, se ele errar no ato, ali é uma transgressão. E o que o ato representa, justamente, não pode haver fermento. Onde? No corpo. Quem é o corpo? Não somos nós? Somos nós. Nós temos que estar sem fermento? Então, foi que eu disse na escola dominical no início aqui, né? O fermento deve estar... Nós devemos estar sem o fermento. Sem o fermento. Agora, esse fermento entre nós tem uma coisa que pode nos prejudicar. Nós precisamos estar em comunhão verdadeira uns com os outros, para não tomarmos de modo indigno o pão e o cálice. Essa unidade do corpo de Cristo precisa se manter. E é esse o pecado que Paulo refere ali.
No momento. No momento é o pão, ali o corpo do irmão, o corpo de Cristo, que nós participamos, somos esse corpo. Esse corpo não pode haver divisão, não pode haver... Se você tomar a Santa Ceia, preste atenção. Se você tiver quebrado com o corpo, acerta primeiro. Porque esse é o mundo, não está tomando como convém. Perfeitamente. Perfeitamente. É um momento de comunhão, é um momento de entender perfeitamente que você está participando de dois elementos que simbolizam o corpo de Cristo. Então você deve entrar num estado de contrição ao Senhor, com os irmãos, e pedir ao Senhor que você participe com alegria. Não, você não deve participar da Santa Ceia com tristeza. Com tristeza. Não. Você deve participar entendendo perfeitamente que houve um resgate. Houve um resgate. E Jesus pagou esse resgate através da sua morte vicária. Ou seja, era o seu lugar. E ele foi seu substituto. Amém? Muito bem. Estamos entendendo assim sobre a respeito dos elementos do vinho e do pão? E os elementos do vinho e do pão, o que deve fazer? O que sobrou? Ele está perguntando o que sobra do pão, o que sobra do vinho. Olha, irmãos, a pergunta é difícil. Assim, vamos entender. Como ele não é o corpo de Cristo, ele não é o corpo, ele é o símbolo do corpo de Cristo. Uma vez dele orado, aquele pão e aquele vinho, ele passa a ter a validade do símbolo. Amém? Uma vez que você terminou a reunião, aquele pão, aquele vinho, ele volta a ser o pão normalmente, porque você encerrou a reunião. Do culto. Ele orou, ele passa a ter o símbolo. Naquele momento solene, ele tem essa validade. Depois que terminou, você deu a bênção apostólica, a reunião encerrou-se. O pão continua sendo o pão. O vinho continua sendo o vinho. E vou dizer aos irmãos, por que agora ele não é o símbolo do corpo de Cristo? Ele é algo mal, ruim? Não. O pão é uma bênção de Deus para o nosso corpo, tanto também como o vinho. Continua sendo elementos substancial para a nossa vida. Amém? Eu sempre associei aquele texto, quando Jesus multiplica os pães. Exato. Não deixar e perder nada. Enchei os balaios e recolheram tantos cestos, e foi aproveitado aquilo ali. Eu, toda a vida, eu sempre fiz assim, até onde eu me lembro. Depois da ceia, eu chamava as criancinhas lá para o fundo da igreja, e diante daquela ansiedade deles de querer participar, aí eu orava pelas crianças, e eu dava para eles comerem, para comer e beber, porque eu não tinha coragem de jogar aquilo ali fora. Não é porque jogar fora? Eu não tinha coragem de jogar fora. Não? Aliás, é uma característica minha. Eu não gosto de perder nada. Exato. Né? E as coisas espirituais que eu perco é por falta, às vezes, de uma compreensão, que às vezes o entendimento não alcança, a gente termina perdendo muita coisa das coisas de Deus. Mas eu não gosto de perder nada. Principalmente aquilo que se refere a alimento, eu não gosto de ver nada ir para o lixo. Né? Me adoece ver as coisas sendo jogadas no lixo. Então eu pegava e dava para as crianças. Né? E eu explicava para eles, vocês ainda não têm entendimento, não podem participar da mesa do Senhor, que foi lá entre os adultos, mas vocês vão comer o pão e vão beber o vinho aqui. É até importante até frisar aqui, para nós que estamos aqui, para os nossos irmãos que estão na internet, quando você for ministrar a ceia novamente, no dia seguinte, já foi orado ontem, então
vamos celebrar a ceia novamente aqui e porque já foi orado. Não, meu irmão. É outra reunião. É outro momento. Você deve fazer como se estivesse começando do zero. Ore pelo pão, ore pelo vinho, porque ele passa daquele momento a ter a validade do símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Ah, o pastor orou ontem, então só entrega. Não. Faça oração, faça a reunião normalmente, porque a partir daquele momento, aquela reunião, aquele pão passa a ter o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Acabou a reunião, ora mais uma vez e encerra. Fecha, inicia, procedimento e o término. Fecha aquela reunião e assim E só comer o elemento, pensando que o elemento por si resolve o problema, não resolve. Não. Não Esse é resolve. um outro ponto que acho que hoje não vai dar para entrar. É isso, não resolve, não. Não. Então, eu estou de qualquer jeito e vou comer, vou voltar naquela tecla, né? É comer para condenação. Comer Não. sem discernir o corpo de Cristo, sem ter um entendimento do contexto, da redenção pela igreja. Se a pessoa não se apropriar dessa maneira digna que Paulo chama, ele está trazendo problema para si. Não está entendendo o princípio e a validade daquele momento. Você precisa entender o princípio, o estabelecimento, o procedimento, o valor daquela reunião, os elementos para qual simboliza. Isso é muito importante. É por isso que eu disse aos irmãos aqui, já alguns minutos atrás, venha para essa reunião, entendendo perfeitamente que você vai para um momento solene, não é um momento de você estar de brincadeira, brincando, mandando mensagem para os colegas, e assim sucessivamente, rindo. Não, é um momento de você estar concentrado. Concentrado. É um momento de você voltar no passado. Porque a antiga aliança mostrava esse momento. E o crente tem que voltar a esse momento lá atrás. Entender que aquilo ali foi feito num dia, com um propósito. E que você está repetindo essa reunião. Jesus disse, olha, todas as vezes que vocês participarem, é para vocês se lembrarem desse fato. Desse momento que aconteceu aqui em Jerusalém. Então nós precisamos resgatar, irmãos, mais esse momento da Santa Ceia, já começar a entender mais, com mais precisão, o que foi que aconteceu. Amém? Eu só quero concluir aqui, a irmã Sandra. Mana, vamos... Eu tenho uma pergunta. Eu sei que algumas igrejas eles fazem o pão sem fermento, ou seja, aquele bolo que é o bolo pão de ló que não vai fermento, e eles celebram a ceia com um pão sem fermento. E eu vim de uma igreja que fazia dessa forma, eu gostaria que o senhor esclarecesse. Bom, o pão sem fermento, para o povo hebreu, por que Deus pediu para que eles fizessem os pães assim, desta forma? Porque simbolizava o quê? A saída do povo do Egito, ou seja, uma contaminação. Eles estavam dentro de um lugar, que eles iam para um lugar separado, que simbolizava a condenação. As ervas amargosas simbolizavam o quê? Simbolizavam o sofrimento que eles passavam ali no Egito. O cordeiro simbolizava o quê? O sangue, a forma deles se livre da morte do primogênito, também simbolizava a Cristo. Então, cada um desses elementos tinha esse símbolo. Agora, para a nova aliança, o fermento que está no pão, como ele é um símbolo, ele não tem essa validade agora mais de você comer o pão com o fermento, e isso está com contaminação de pecado, e assim sucessivamente. Não, para nós não tem mais essa validade. Não tem mais o porquê está com fermento e sem fermento. Basta ser um pão.
tendo fermento ou não. O que não pode ter fermento Nosso coração. é o nosso coração. Nosso coração. Quando o nosso texto áureo fala aqui, ó, vamos para o nosso texto áureo, ó, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Para que sejais uma nova massa, está dizendo para quem? Para o pão ou para nós? Para nós. Então, você não deve mais estar contaminado com as coisas, que seja ela qual for, que você possa se sentir contaminado. Até porque o pão, que está ali com fermento ou sem fermento, ele não é o corpo de Cristo. Ele é o quê? Um símbolo. E se ele é um símbolo, ele pode ser um pão, ele pode ser uma... a bolacha tem farinha, não tem? Um pedacinho, aquela bolachinha de água e sal. Tem farinha. Então, é um memorial de você. Jesus pediu para que isso fosse estabelecido, para que o crente nunca esquecesse do que aconteceu. Porque a tendência humana é esquecer, não é? Vai? Não comemorava mais a festa da Páscoa. A igreja não precisou mais de Páscoa, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa, né? Então, esse fermento era para lá. Para cá, não tem mais. Porque o real já chegou, né? E o símbolo ficou. Então, o pão é pão. O que santifica, diz que é a oração. Não é o fermento... o fermento em si só, ele não tem força para contaminar o homem. O fermento não tem a força para te contaminar. Agora, você pode se contaminar sem o fermento. Vocês entenderam ou não? Você pode se contaminar com fermento ou sem fermento. Ele também é símbolo. E é símbolo. O fermento é símbolo, símbolo da hipocrisia. A hipocrisia. A Ana está pedindo a palavra aqui. E sem contar que na Bíblia tem um momento que o fermento, ele não é símbolo ele tem um símbolo não assim de pejorativo. A Bíblia tem hora que comenta que o fermento, ele tem um símbolo bom, né? Fazer crescer. Mas também de hipocrisia. E também de hipocrisia. O fermento faz você crescer. Então ele tem um símbolo de crescimento. Mas também ele leva para o outro lado pejorativo. O lado da hipocrisia, do pecado, enfim. Paz da igreja, irmã. Não, o que eu quero acrescentar é o seguinte, na preparação da Santa Ceia, eu creio que aqui na igreja nós temos um dia para essa preparação, que é a consagração pela manhã, e a gente ficar mantendo naquela consagração até o momento da Santa Ceia, e mesmo depois, fazendo o possível. Mas nesse dia que nós temos aqui a consagração, todo sábado, o primeiro sábado, que é a consagração para a Santa Ceia, para receber o símbolo do corpo e do sangue de Jesus, nesse dia, eu creio que estando aqui na igreja é muito bom, mas isso também nós podemos fazer na nossa casa, né? Reunir a nossa família e fazermos, porque essa preparação é um momento especial para nós e creio que muito mais para Jesus. Amém? Amém. Desde que a reunião venha para fazer realmente a oração, irmãos, é muito bom. Se você for para uma reunião para fazer oração, venha para orar. Isso tem que ficar assim, muito consolidado em nossa mente. Eu vou para a oração, mas ali eu vou orar, eu vou tecer outros comentários, fazer outras coisas. Isso não deve ser feito, irmão. Você venha para a oração, venha para orar. Dobre o seu joelho, busque em Deus, ore ao Senhor, clame pela igreja, clame pelo ministério, clame para a salvação da humanidade, abrace o seu irmão e vai para a sua casa. Amém? Se eu tenho propósito, faça aquilo que veio para o propósito. Chegou aqui na igreja, a porta está fechada, espere a porta se abrir em oração, em concentração ao Senhor.
Se chegar alguém ali que vem como emissário do mal para contaminar a porta, com outras conversas paralelas, que não seja focado em buscar em Deus, já começa a repreender. Amém? Porque você pode vir aqui, em vez de você somar, além de você não somar para si, ainda contamina os outros. Para mim, eu creio que o pão e o vinho têm um poder. Só que ler esse versículo. 1 Coríntios 11, versículo 27 e a 30. Portanto, qualquer que comer o pão, o beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu leio esse versículo também porque eu vi isso, por esse versículo, depois que faz a oração do pão e do cálice, tem um poder também. Por isso, tem gente que, para tomar isso e comer o pão, tem que estar em comunhão com Deus. É por isso. Obrigado. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos que estar em comunhão. Amém? Nós devemos estar nesse sentimento de entender perfeito, como diz o pastor Dionísio. Há pessoas que podem chegar aqui e não entender perfeitamente que reunião é essa, e aqui ele se perder. A igreja deve avisar, então? A igreja deve avisar quem deve ser? Assim, sempre é dito que aqueles que vão participar da ceia, aqueles que estão em comunhão com a igreja, com o Senhor, que passaram pelo batismo e estão preparados para tal. Amém? Agora, o apóstolo São Paulo disse: cada um examine-se a si mesmo. Então não fica de olho no irmão, dizendo acho que aquele irmão lá acho que não está digno. Você não foi chamado para isso. Você deve se examinar. Você deve se examinar. Nunca censure um irmão que tomou Santa Ceia, que você não foi chamado para censurar quem tomou. Paulo diz que você deve se examinar, e assim participe do pão e participe também do vinho. Amém? Irmãos, que reunião maravilhosa, né? Quanto aprendizado. Eu confesso aos irmãos que aprendi muito esta manhã. Olha que nós estamos na igreja, estamos aqui, pastor Diniz, tanto tempo, mas um assunto disse, mas a Santa Ceia, comecei a pensar, o que a gente vai trabalhar nesse assunto? Olha, irmãos, teve um assunto aqui que nós não entramos, porque o tempo não dá. Não dá. Peço perdão aos irmãos, porque são 10 horas e 49 minutos, e atrasamos aqui já praticamente 20 minutos. Mas quantos estão felizes ao Senhor por essa manhã, irmão? Amém? Graças a Deus.